TCC. Todo mundo sabe que TCC é trabalho de conclusão de curso, embora muita gente acredite que é tormento de conclusão de curso. E recentemente eu descobri que é uma música que também significa truco, alguma coisa e cerveja. Enfim, esqueci. Na verdade eu não conheço a música, alguém me falou isso e agora eu esqueci. Mas é truco alguma coisa cerveja ou truco cerveja alguma coisa? Não sei, tem uma música aí, um projeto de música aí que diz isso, enfim. Mas se eu tivesse que fazer uma tradução para esses dois Cs dessa sigla, eu diria que um C deveria ser de coerência e o outro C deveria ser de coesão. Muitas vezes vai acontecer do orientador do seu trabalho dizer que o seu trabalho, o seu TCC, não tem coerência e não tem coesão. Até aí tudo bem. Acontece mesmo do trabalho não ter nenhuma dessas duas coisas. A grande questão é que tem muito orientador que te diz que o seu trabalho não tem coerência, não tem coesão e não te explica o que é isso. Ele quer que você adivinhe o que é. Ou ele supõe que você já tem a obrigação de saber. Eu acho isso uma tremenda perda de tempo. Já que eu estou te dizendo que não existe isso no seu trabalho, é melhor que eu te diga o que é isso. Para que da próxima vez você me entregue um trabalho que tenha essas duas coisas. E eu vou te dizer que a coerência e a coesão são fundamentais para que você entregue um texto de TCC que seja digno de aprovação. Sem coerência e sem coesão, os textos serão reprovados. Isso é fato. Não dá para brigar com isso. Então é melhor você entender agora que eu vou te explicar o que é coerência e o que é coesão para não correr o risco de ter o seu trabalho reprovado simplesmente porque você se esqueceu de duas coisas básicas. Coerência é evitar a divergência de ideias ao longo do seu trabalho sem que haja uma explicação para isso. O que num determinado momento do seu trabalho você considera bom, lá na frente não pode simplesmente se tornar ruim. Eu lembro sempre do trabalho de um aluno que durante todo o texto do TCC, era uma monografia, dizia sempre que os treinamentos ou os processos de capacitação dos colaboradores eram extremamente importantes para as empresas ganhavam muito com isso, enfim. E na conclusão, ele escreveu um parágrafo assim: então, com base nas análises dessa monografia ou desse trabalho, é possível entender que o treinamento não causa grande impacto sobre a gestão de pessoas. Não causa? É óbvio que esse cara cometeu um erro de digitação, né? O treinamento que ele falou o trabalho inteiro que era bom não ficou ruim na conclusão. Ele cometeu um lapso de digitação, mas isso é incoerência, né? Incoerência é dizer que no momento uma coisa serve e depois ela não serve mais sem dar uma explicação para isso. E aí algumas pessoas vão me dizer assim: mas Hamilton, meu orientador, disse que eu tenho que confrontar opiniões de diferentes autores. Sim, dos autores, não a sua. Você pode pegar opiniões de diferentes autores, isso vai inclusive valorizar o seu trabalho, mostrar ideias que muitas vezes são antagônicas, são conflituosas, não se encaixam. Isso é interessante, mas é sempre bom deixar claro que isso são posicionamentos dos autores. Você não está fazendo juízo de valor e nem está considerando bom ou ruim, chato ou bacana ou legal, enfim, não é juízo de valor, né? E o que era bom não pode simplesmente ficar ruim de uma hora para outra sem uma explicação. E a coesão, que 9 entre 10 trabalhos não tem. Muitas vezes os trabalhos não têm coesão porque muitas vezes os alunos pegam trechos e vão encaixando no texto, ao invés de montarem uma estrutura para o seu texto e depois encaixarem as citações dentro dessa estrutura de argumentação. Quando falta coesão no trabalho, quando seu orientador diz para você que seu trabalho não tem coesão, é isso que ele está querendo dizer. Seu trabalho não tem começo, meio e fim. As ideias não se conectam. Um parágrafo não tem a ver com o outro. Imagine que você pega um trabalho, que eu escrevi um trabalho, eu te entrego para ler e você pega o trabalho e lê assim: a empresa XYZ é uma empresa do segmento de calçados, tá? E eu dou uma série de características da empresa. Aí acaba esse parágrafo, eu começo um parágrafo assim: o marketing de relacionamento é muito importante. Ele faz com que as empresas se aproximem do seu público-alvo. Cara, o que tem a ver o marketing de relacionamento com a história da empresa XYZ? Essa é a questão. Muitas vezes a gente escreve sem conectar as ideias. E algumas coisas brotam no texto e você não sabe nem de onde elas saíram. E isso é falta de coesão. Um parágrafo tem que puxar o outro. As ideias têm que se conectar, ou então seu trabalho não é coeso. E se você faz do seu trabalho um Frankenstein, ou seja, você pega uma coxa de retalhos, você pega um monte de Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocando no texto,
muito provavelmente não vai ter coesão. Então minha dica para você é o seguinte, monta um roteiro. Para cada capítulo do seu trabalho, pensa na sua cabeça o que você quer dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, que argumentos você vai usar. Depois você encaixa os seus referenciais. Muito provavelmente você vai manter, provavelmente não, você vai manter o seu trabalho com coesão e não vai correr o risco de ter o seu trabalho reprovado por falta de um C que é fundamental. Coerência e coesão tem que ter no seu TCC, fica ligado nisso. Tchau!